O PicPay mudou a regra do seu rendimento e se você ainda não sabe e utiliza o PicPay, provavelmente você está perdendo dinheiro. Então vem comigo nesse vídeo que nós vamos ver o que mudou no PicPay, vamos ver também se vale a pena depois dessa mudança ainda continuar utilizando o PicPay e também vamos conversar sobre algumas outras opções além do PicPay para você utilizar como banco digital. Fala pesada, eu sou o Ares, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se essa é a primeira vez por aqui, considere inscrever-se aqui nesse canal, porque aqui nós conversamos sobre finanças e investimentos de uma forma simples e descontraída. E também, se esse vídeo te agregar de alguma forma, se ele te ajudar, considere deixar aquele gostei e compartilhar esse vídeo para ajudar mais e mais pessoas também. Beleza? Muito obrigado, tamo junto aí, bora falar do PicPay. E este vídeo vai acontecer da seguinte forma. Primeiro nós vamos conversar sobre a sua mudança, vamos ver o que mudou, por que possivelmente mudou e qual é o impacto dessa mudança no seu dinheiro. E se você ainda quiser ficar comigo nesse vídeo, vamos conversar um pouco se realmente ainda vale a pena continuar utilizando o PicPay após essa mudança. Vamos ver um pouco sobre a sua segurança, os seus custos, também o seu rendimento e outras opções de instituições bancárias para nós utilizarmos além do PicPay. E, por fim, vamos ver se realmente ainda compensa utilizar o PicPay. E eu já vou lhe adiantar uma coisa, eu não utilizo mais o PicPay, mas isso é assunto para um pouco mais para frente do vídeo, porque agora, seguindo o roteiro, vamos ver o que mudou no PicPay. A mudança no PicPay está diretamente nas regras do seu rendimento, da sua conta remunerada. Agora ela está similar ao Nubank, isso mesmo. Se você ainda não sabe sobre a mudança do Nubank, que aconteceu há algum tempinho já, vou deixar o vídeo aqui na descrição para você assistir, que é bem importante, principalmente se você também utiliza o Nubank, beleza? Assista lá depois se ainda não sabe. O Nubank, então, juntamente agora com o PicPay, eles rendem somente o que? Depois de 30 dias o seu dinheiro parado lá na conta. Se você investir ou deixar um dinheiro parado lá na conta do PicPay, no caso, hoje ele vai começar a contar rendimento após 30 dias depois desta data, no caso do exemplo de hoje. Ou seja, vamos supor que você coloque R$1.000 na data de hoje e você utiliza esse R$1.000, sei lá, para o seu fluxo financeiro e com 20 dias você tirou R$500 deste R$1.000 que você tinha aplicado, que você tinha deixado na conta. E depois disso você não tirou mais e os R$500 restantes eles completaram os 30 dias. E agora ele vai começar a render, inclusive de forma retroativa, desde o primeiro dia que você colocou lá na conta. Porém, aqui que vem a mudança. Aqueles R$500 que você retirou com 20 dias, aquele dinheiro já era, você não tem rendimento sobre ele, porque ele não durou 30 dias, ele não sobreviveu 30 dias parado lá na conta do PicPay. Então, para você ter o rendimento, você tem que aguardar exatamente pelo menos 30 dias parado lá na conta, por isso que eu digo que você possivelmente está perdendo dinheiro, porque se você está utilizando o seu dinheiro antes de completar 30 dias na conta, você não recebe o seu rendimento, você deixa de ganhar dinheiro na verdade. E ainda falando sobre o seu rendimento, por outro lado, a sua rentabilidade ainda continua a 102% do CDI, o que é uma interessante rentabilidade. Isso não muda, o que mudou é o regulamento de a quantidade de dias que você tem que deixar para lá na conta. Só lembrando de uma coisa bem importante, para você ter o rendimento do PicPay lá na sua conta, além de esperar os 30 dias, você também tem que lembrar de deixar os seus dados cadastrais sempre atualizados e também a função de CDB ativa, beleza? Porque senão você não tem o rendimento mesmo depois de 30 dias. Garanto que agora você está se perguntando, poxa, mas isso é ruim para os clientes, mas por que que isso acontece? De forma bem resumida, os bancos fazem isso, as instituições financeiras sempre fazem esse tipo de movimento para aumentar a sua lucratividade, ou melhor, para deixar de entregar prejuízos, que é o caso do PicPay. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o PicPay ele entrega prejuízos e isso não é interessante. Por isso que eles fazem essas movimentações para melhorar a sua lucratividade, para, neste caso, para reduzir os seus custos, porque muita gente utiliza o PicPay para fluxo de pagamento e utiliza dinheiro antes de completar 30 dias. Neste caso, para essas pessoas que não deixam o dinheiro parado mais de 30 dias na conta, ele não vai mais precisar pagar o rendimento a 102% do CDI. E isso acontece também porque a taxa Selic, ela está altíssima. Há poucos dias nós vimos que o cupom ele manteve a taxa Selic a 13,75, ou seja, você manter muito tempo o pagamento a 100% do CDI, 110, 220 como era antes,
antes, né? Com uma carteira de cliente muito grande, você pagar para todo mundo isso é um pouco complicado, porque o seu custo vai ficando cada vez maior conforme vai aumentando a sua carteira de cliente. E como a taxa Selic ainda está a 3,75, os juros, o rendimento estão altíssimos. Então, esses movimentos é muito por causa da taxa Selic também, das taxas de juros. E como eu comentei, era 220%. Nesta época, a taxa de juros, se não me engano, era 2%. Então, de 2% veio a 13,75%, manter uma rentabilidade não é algo tão simples para qualquer instituição financeira. No caso do PicPay, possivelmente ele está fazendo isso para reduzir os seus custos e assim aumentar a sua lucratividade, ou melhor, começar a entregar lucro. E por falar nisso, essa taxa de 220% não é num passado tão distante. Comenta aqui embaixo se você pegou essa época de 220% do CDI do PicPay. Essa época era interessante, hein? Nessa época eu utilizava o PicPay. Mas de fato, o que nos importa a partir dessas mudanças, tanto na parte de rentabilidade como na regra de como rende o seu dinheiro na conta, é nós vermos o impacto que tem isso no nosso dia a dia com o nosso dinheiro. E isso tem um grande impacto. Como nós já falamos, se você utiliza para fluxo financeiro, você vai muito provavelmente vai perder o rendimento da conta. Você não vai ter nenhum rendimento, porque as contas geralmente são mensais. Antes de 30 dias você vai ter que tirar o seu dinheiro lá na conta. E dessa forma você não vai ter esse rendimento. E a partir disso, desse impacto e dessa mudança, nós temos que sempre nos perguntar: será que vale a pena ainda continuar utilizando o PicPay? E para nós sabermos se vale a pena começarmos a utilizar alguma instituição bancária ou até mesmo deixar de utilizar, trocar, é importante que nós sempre passemos por sua segurança, para ver como ela está perante o mercado, para ver se, além de rentabilidade, além de qualquer coisa, se é seguro nós utilizarmos essa instituição financeira. E no caso dos bancos e instituições financeiras, eu costumo ver eles lá no Banco Data, que é um site muito interessante, que ele nos traz várias informações sobre muitos números das empresas, dos bancos. E dentre essas informações, uma que eu acho muito interessante, que eu vejo sempre, é a questão da sua lucratividade. No caso do PicPay, nos últimos anos, por mais que seja parcial ou não, ele vem entregando prejuízos. E por que nós vemos a lucratividade? Porque uma empresa, ela foi feita, quer seja banco ou não, ela foi feita para dar lucros, empresas com fins lucrativos, é claro. Se ela não está entregando lucros, uma hora ou outra, ela vai ter problemas com isso. Eu não estou dizendo que ela vai falir por causa disso, mas se ela entrega lucros, ela tem receita. Se ela tem receita, a probabilidade de ela pagar as pessoas, os seus clientes, os seus credores, é muito maior. Agora, se ela vem entregando prejuízo acima de prejuízo, vai chegar um momento que vai dificultar este pagamento. Outro site que eu acho interessante nós vermos é o Reclame Aqui, que inclusive a sua nota no Reclame Aqui está em 7.2, o que é uma boa nota segundo o Reclame Aqui, porém não é uma das melhores do mercado. Ainda falando sobre a sua segurança, é justo falar que por mais que ele tenha entregado prejuízo, que não tenha a melhor nota do Reclame Aqui, é justo falar que ele possui sim a segurança do FGC, porque como eu disse, você tem que deixar lá ativa a opção do CDB, e por ser investido o seu dinheiro em CDBs, o seu dinheiro fica parado na conta, ele tem sim a segurança do FGC. Mas não se apegue tanto ao FGC, porque pense aqui comigo, o FGC, não sei se você já pesquisou, mas o Fundo Garantidor de Crédito, que te garante até 250 mil caso a instituição financeira, 250 mil de reembolso caso a instituição financeira venha à falência, o FGC, ele não tem dinheiro em caixa para todo mundo. Ou vamos supor, olha a carteira do cliente, então pense assim, olha o tamanho do PicPay, olha o tamanho da carteira. Se ele falir, são muitas pessoas que vão estar na fila para este recebimento. Será que o FGC vai conseguir ressarcir todo mundo? Então pense no FGC como um plus, mas não fique na fiusa do FGC. Olhe primeiro seus números, olhe sua lucratividade, o seu patrimônio, sua dívida, que é mais importante do que ficar somente na fiusa do FGC. Outra coisa que eu costumo ver também é os custos. Como as rentabilidades dessas instituições financeiras são muito parecidas, 100, 102, 105% do ICDI, quanto menos custos você tiver, melhor, porque isso pode fazer muita diferença. E no caso do PicPay, ele tem o IR, que é a tabela regressiva que você está vendo agora aqui na tela, e não tem mais o IOF, mas isso é meio lógico, né? Porque se ele vai render depois de 30 dias e o IOF considera a sua tabela regressiva que fica isento após 30 dias, se ele vai começar a render depois de 30 dias, não ia ter mesmo, né? Então... E já emendando nos rendimentos, ele de fato rende a 102% do CDI, o que de fato também, de novo, é acima de algumas outras instituições financeiras que normalmente eles nos oferecem a 100% do CDI.
Porém, se você busca este rendimento PicPay como principal motivo para utilizar o PicPay, não faz muito sentido, porque outras instituições financeiras te oferecem 110% um CDB. O que você vai ter que fazer é alguns cliques a mais para adquirir CDB, mas vai render mais que o PicPay, como por exemplo o Banco Sofis Direto, que tem lá o CDB de 110%, e também o Daicoval, que tem também o CDB de 110%. Inclusive, ambos possuem bônus de indicação. Também, caso você não conhece esses dois bancos, Banco Sofis Direto e Banco Daicoval, tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição. Inclusive, esses dois bancos são realmente bancos digitais, coisa que o PicPay não é. O PicPay é apenas uma conta de pagamento. E outra opção que você pode ter também é o Mercado Pago. Por quê? Principalmente se você utiliza como fluxo de pagamento o PicPay, o Mercado Pago, ele vai ter o rendimento todo dia útil a partir do primeiro dia que você colocar lá na sua conta do Mercado Pago o seu dinheiro a 100% do CDI, só que ele não tem desconto IOF, ou seja, mesmo quando o PicPay tem ainda, né, 102% do CDI, mas ele rendia todo dia útil também a partir do primeiro dia, ele perdia na rentabilidade para o Mercado Pago, porque o IOF, a sua tabela regressiva, ela é muito alta, ela vai comer toda a sua lucratividade. Então o Mercado Pago, mesmo antes da mudança, já, ao meu ver, já valia mais a pena que o PicPay. Mas dentro dessas informações, será que ainda vale a pena utilizar o PicPay? E ao meu ver, não vale a pena. Por quê? A sua segurança, e aí assim, não tô falando que ele não é seguro ou que ele vai falir, não tô afirmando isso. Eu tô fazendo comparações com outras instituições bancárias. Por exemplo, sua segurança não é a melhor. Os exemplos que eu disse sobre o Daicoval, o Sofis Direto, até o Banco Inter, eles são bancos digitais e vêm entregando lucros recorrentes. Então eles possuem uma segurança, ao meu ver, melhor do que o PicPay. A questão da rentabilidade, o Mercado Pago já ganhava do PicPay. Ele rende a 100% do CDI e o PicPay é 102%. Mas se você utiliza para fluxo de pagamento, o Mercado Pago ganha. Obviamente, se você deixar mais e mais tempo, o PicPay vai ganhar do Mercado Pago. Mas não faz sentido você deixar no PicPay se você quer deixar seu dinheiro há muito tempo, porque você tem bons CDBs a 110% do CDI com liquidez diária em outras instituições. Então, pelo rendimento também não faz sentido. Se não faz sentido o rendimento, não faz sentido ter o fluxo de pagamento lá, a única coisa que pode ser que faça sentido é o layout ou as ferramentas do PicPay, mas aí é questão de gosto. Então, em tese, para mim, não vale a pena mais utilizar o PicPay até que ele melhore as condições para os seus clientes. Claro que eu citei alguns exemplos de itens que fazem diferença para mim, mas isso vai fazer sentido para cada um, depende do perfil de cada um e também depende do que cada um vê como importante na hora de escolher um banco digital. E claro, eu citei alguns exemplos só de contas digitais e bancos digitais, mas existem vários exemplos, inclusive vou deixar aparecendo na tela aqui agora para você assistir uma playlist de bancos e contas digitais aqui do canal. E caso não tenha algum nessa playlist, você já sabe, deixa aqui nos comentários que eu trago aqui para o canal. Muito obrigado pela sua companhia, te vejo no próximo vídeo em horário marcado e até mais!